Imagine-se dirigindo por uma estrada deserta e sombria, cercada por uma floresta densa. Seu carro começa a falhar, e logo você se vê parado, envolto em uma escuridão opressiva. A tensão no ar é palpável, e você sente que algo está observando. Agora, imagine isso acontecendo com sua família. O que você faria no lugar deles? Em nossa história de hoje, Estrada do Terror, você será levado ao limite do medo e descobrirá como a coragem e a união podem enfrentar até os piores pesadelos. Prepare-se para uma jornada que irá prender sua atenção e tocar suas emoções mais profundas. Bem-vindos ao canal Eventos Perturbadores. História 1. Estrada do Terror. O drama da família Silva. Era uma noite de luar fraco, com nuvens escuras cobrindo o céu, quando a família Silva se encontrava em uma situação desesperadora. O carro em que viajavam começou a dar sinais de problema, o motor começou a falhar e fazer ruídos enquanto percorria uma estrada deserta no meio de uma floresta densa e sombria. A estrada era estreita, com curvas fechadas, ladeada por árvores imponentes cujos galhos retorcidos pareciam formar mãos esqueléticas tentando alcançar o carro em movimento. Dentro do carro, o ambiente era tenso. João Silva, o pai, mantinha as mãos firmes no volante, seus olhos estreitados tentando penetrar a escuridão à frente. Maria, sua esposa, segurava o mapa amassado com mãos trêmulas, tentando encontrar algum ponto de referência, mas a estrada não estava marcada no mapa, como se fosse um lugar esquecido pelo tempo. No banco de trás, Lucas e Ana, os filhos, sentiam a ansiedade dos pais. Lucas, o mais velho, tentava manter a calma, mas não conseguia evitar olhar pela janela com uma expressão de medo crescente. Ana, agarrada ao seu ursinho de pelúcia, olhava fixamente para a escuridão, sentindo um frio na espinha que não podia explicar. Quando o carro deu seu último suspiro e parou completamente, João suspirou profundamente. Ele girou a chave na ignição várias vezes, mas o motor apenas resmungou em resposta, sem sinal de vida. A escuridão parecia envolver o veículo, e a única luz vinha dos faróis que agora iluminavam uma pequena porção da estrada e da floresta ao redor. "Temos que sair e ver o que aconteceu", disse João, tentando manter a voz firme. Maria concordou, apertando a mão de João antes que ele saísse do carro. Lá fora, o ar estava frio e úmido, e uma leve brisa soprava através das árvores, produzindo um som assobiado que fazia parecer que a floresta estava sussurrando segredos sombrios. João pegou uma lanterna do porta-luvas e começou a examinar o motor com a ajuda da luz fraca. A lanterna tremulava enquanto ele tentava encontrar a causa do problema, mas parecia que algo além de sua compreensão estava errado com o carro. Maria saiu para se juntar a ele, olhando ao redor com nervosismo, sentindo-se exposta à escuridão opressiva. A estrada em que se encontravam parecia infinita, estendendo-se em ambas as direções sem fim à vista. Nenhum sinal de civilização, nenhuma luz distante, apenas a escuridão e o som ocasional de animais noturnos ecoando pela floresta. As árvores ao redor, com seus galhos entrelaçados, criavam sombras que pareciam se mover e respirar com vida própria. "Vamos ter que caminhar até encontrarmos ajuda", disse João, sua voz carregada de determinação, mas também de incerteza. Maria olhou para os filhos no carro, sabendo que deixar a segurança relativa do veículo não era uma opção fácil, mas a única disponível. "Você vai ficar com as crianças e eu vou procurar ajuda", continuou João, tentando soar confiante. Maria hesitou, mas sabia que ele estava certo. Com um último abraço rápido, João se afastou do carro, a lanterna balançando à sua frente enquanto ele desaparecia na escuridão da estrada. Dentro do carro, Maria voltou para os filhos, tentando manter um semblante calmo. "Seu pai vai encontrar ajuda e logo estaremos fora daqui", disse ela, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Mas enquanto João caminhava pela estrada deserta, o cenário ao seu redor se tornava cada vez mais opressor. O som de seus passos ecoava no silêncio absoluto, e a escuridão parecia fechar-se sobre ele. Os galhos das árvores formavam silhuetas ameaçadoras contra o céu noturno, e sombras pareciam se mover à margem de sua visão. À medida que avançava, João começou a ouvir sons estranhos vindo da floresta. Primeiro, um leve farfalhar de folhas, que podia ser explicado pelo vento.
Mas logo, outros sons se seguiram, passos abafados, galhos quebrando, e um som baixo e gutural que parecia vir de todos os lados. O medo começou a se insinuar em seu coração, mas ele continuou caminhando, sabendo que sua família dependia dele. Cada passo parecia mais pesado, e a sensação de ser observado se intensificava. Finalmente, ao longe, ele avistou uma luz fraca e uma possível esperança de ajuda. Enquanto isso, de volta ao carro, Maria e as crianças começaram a sentir a pressão da escuridão ao seu redor. O vento aumentava, fazendo as árvores gemerem e os galhos arranharem a lataria do carro como unhas gigantes. Lucas tentava ser corajoso, mas a cada som assustador, ele se encolhia mais no banco. Ana, ainda agarrada ao seu ursinho, olhava para a escuridão com olhos arregalados, sentindo que algo estava errado. Foi então que Maria ouviu o primeiro uivo de um som longo e desesperador que ecoou pela floresta, fazendo seu coração pular no peito. Ela olhou para os filhos, tentando sorrir, mas sabia que eles estavam todos assustados. Mais uivos se seguiram, e então, de repente, algo começou a arranhar as portas do carro, como se quisesse entrar. Fiquem calmos, vai ficar tudo bem, disse Maria, sua voz tremendo levemente. Mas por dentro, ela rezava para que João voltasse logo com ajuda, antes que fosse tarde demais. A estrada deserta e a floresta densa ao redor da família Silva estavam prestes a revelar seu verdadeiro terror, e o que começou como uma simples quebra de carro se transformaria em uma noite de puro pesadelo. Dentro do carro, a tensão era palpável. Maria tentava manter a calma para não assustar ainda mais Lucas e Ana, mas a sensação de estar cercada por algo desconhecido e maligno estava lentamente se infiltrando em sua mente. Ela olhou para os filhos, ambos encolhidos no banco de trás, com os olhos arregalados e cheios de medo. O silêncio absoluto que os cercava era apenas interrompido pelos sons da floresta, e cada estalo ou sussurro parecia amplificar a sensação de perigo iminente. De repente, um uivo longo e gutural cortou o ar, fazendo Maria saltar em seu assento. O som ecoou pela floresta, reverberando nas profundezas da noite. Lucas agarrou a mão de sua irmã, tentando confortá-la, mas o medo estava evidente em seus olhos. Maria sabia que tinha que manter a calma, mas seu coração batia rápido, e o suor começava a escorrer por suas têmporas. Outro uivo, mais próximo desta vez, seguido por um farfalhar de folhas e galhos quebrando. Maria prendeu a respiração, seus olhos varrendo a escuridão além das janelas do carro. A luz dos faróis iluminava apenas uma pequena porção da estrada, deixando o restante em sombras ameaçadoras. Foi então que ela ouviu o som que fez seu sangue gelar, arranhões na porta do carro, como garras raspando contra o metal. Ela olhou para os filhos, tentando transmitir uma sensação de segurança que não sentia. "Tudo vai ficar bem, eu prometo", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Mas o barulho continuava, os arranhões se intensificando, e parecia que algo estava determinado a entrar. Lucas, que sempre tentava ser corajoso, estava pálido de medo. "Mamãe, o que é isso?", ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Maria não tinha resposta, mas sabia que precisava proteger seus filhos a qualquer custo. Então, um som mais alto, de um estrondo na traseira do carro, fez todos pularem de susto. Maria virou-se rapidamente, tentando ver o que estava acontecendo, mas a escuridão lá fora era impenetrável. Ela pensou em trancar todas as portas, mas sabia que isso só daria uma falsa sensação de segurança. O que quer que estivesse lá fora, parecia estar determinado a entrar. Ana começou a chorar silenciosamente, agarrando-se a Lucas e ao ursinho de pelúcia com toda a força. Maria se sentiu impotente, sabendo que não podia sair do carro e enfrentar o que quer que estivesse lá fora, mas também não podia ficar ali indefinidamente. De repente, algo grande e pesado bateu contra o carro, balançando-o de um lado para o outro. Maria gritou instintivamente, se jogando sobre os filhos para protegê-lo. O som de garras arranhando o metal se tornou mais frenético, como se a criatura estivesse perdendo a paciência. Ela sabia que precisava fazer algo, mas estava paralisada pelo medo. Olhando para a floresta escura, ela tentou encontrar alguma solução, alguma maneira de proteger seus filhos e a si mesma. Mas a única coisa que podia fazer era esperar e rezar para que João voltasse logo com ajuda. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade.
A criatura continuava a bater e arranhar o carro, seus uivos preenchendo a noite com uma sensação de desespero e terror. Maria fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças. Lucas, Ana, fiquem juntos, não se afastem, disse ela, sua voz firme apesar do medo. Vamos passar por isso juntos. Mas enquanto dizia essas palavras, um novo som surgiu, de um rosnado profundo e ameaçador, que fez todos prenderem a respiração. Maria abriu os olhos e viu, pela janela do motorista, a silhueta de algo que não era inteiramente humano. A luz dos faróis mal conseguia iluminar a forma, mas os contornos eram claros, uma criatura alta, com garras longas e dentes afiados que brilhavam na escuridão. O medo tomou conta dela, mas ela sabia que tinha que proteger seus filhos. Trêmula, ela tentou acalmar Ana, que estava em prantos, e Lucas, que estava tentando ser forte, mas estava claramente aterrorizado. Vamos ficar bem, disse Maria, tentando acreditar em suas próprias palavras. Ela sabia que de alguma forma, precisariam sobreviver àquela noite de pesadelo. Enquanto João corria pela estrada escura em busca de ajuda, seus pensamentos estavam fixos em sua família presa no carro. O coração batia acelerado, e a adrenalina o impulsionava a continuar, apesar do cansaço e do medo que ameaçavam dominá-lo. Ele sabia que precisava encontrar ajuda, e rápido. Após o que pareceu uma eternidade, João avistou uma pequena luz à distância. Aproximando-se, ele percebeu que era uma casa de fazenda, com uma luz fraca brilhando através da janela. Sem hesitar, ele correu em direção à porta e começou a bater desesperadamente. Por favor, alguém nos ajude, ele gritou, com uma voz rouca de desespero. Minha família está em perigo. Depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, a porta se abriu lentamente, revelando um homem de meia-idade com um rosto marcado pelo tempo e uma expressão de surpresa. Era o fazendeiro, um homem robusto chamado Manuel, conhecido por sua bravura e determinação. O que está acontecendo, rapaz? Perguntou Manuel, franzindo a testa ao ver o estado de João. Nosso carro quebrou na estrada, explicou João, tentando recuperar o fôlego. Minha esposa e filhos estão lá, e há alguma coisa tentando entrar no carro. Uma criatura, algo horrível. Os olhos de Manuel se estreitaram ao ouvir a descrição de João. Sem perder tempo, ele se virou e pegou uma espingarda que estava pendurada na parede próxima à porta. Mostre-me onde está o carro, disse ele, com um tom firme que indicava que ele estava pronto para enfrentar o perigo. João e Manuel correram de volta pela estrada, a escuridão ao redor deles parecia ainda mais opressiva. O medo por sua família impulsionava João, e a determinação de Manuel era uma força tranquilizadora ao seu lado. Quando se aproximaram do carro, puderam ouvir os uivos e arranhões que vinham do interior do veículo. Manuel levantou a espingarda, seus olhos varrendo a área ao redor com atenção. João correu para o carro e bateu na janela. Maria, sou eu. Estou aqui com ajuda, ele gritou, sua voz cheia de alívio e urgência. Dentro do carro, Maria viu a silhueta de João e um homem desconhecido. Ela sentiu uma onda de esperança, mas os sons ameaçadores ao redor do carro não cessavam. As crianças se agarravam a ela, tremendo de medo. Manuel se aproximou cautelosamente, os olhos treinados atentos a qualquer movimento na escuridão. Foi então que ele viu a criatura, uma figura alta e grotesca, meio homem, meio lobo, com dentes afiados e garras enormes. A criatura estava focada em uma das janelas do carro, tentando forçar a entrada. Fique atrás de mim, ordenou Manuel a João, levantando a espingarda e mirando com precisão. A criatura, percebendo a presença de Manuel, soltou um rosnado feroz e se virou, seus olhos brilhando com uma malícia sobrenatural. Sem hesitar, Manuel disparou a espingarda, o som do tiro ecoando pela noite. A criatura foi atingida, soltando um uivo de dor e fúria. Mas em vez de recuar, avançou na direção de Manuel com uma velocidade assustadora. João, vendo o perigo iminente, pegou uma pedra grande do chão e atirou na criatura, tentando distraí-la. Manuel disparou novamente, desta vez acertando a criatura no peito. A força do impacto a fez cambalear para trás, mas ela continuava a avançar, alimentada por uma raiva primordial. Não podemos deixar essa coisa chegar perto do carro, gritou João, tentando manter a coragem. Manuel,
com a experiência de anos enfrentando os perigos da vida no campo, manteve a calma e continuou a atirar, cada disparo guiado pela necessidade de proteger João e sua família. Após vários tiros, a criatura finalmente cedeu, soltando um último uivo agonizante antes de cair no chão, imóvel. Os sons da noite pareceram diminuir, e a sensação de perigo iminente começou a se dissipar. Manuel, ainda atento, se aproximou cautelosamente da criatura caída, verificando se realmente estava morta. "Está tudo bem agora", disse ele, sua voz firme mas cheia de compaixão. "Vocês estão seguros." João correu de volta ao carro, abrindo a porta e abraçando sua família. Maria, Lucas e Ana estavam em choque, mas aliviados por ver João e o homem que os salvara. "Obrigada", disse Maria, com lágrimas nos olhos. "Obrigada por salvar nossas vidas." Manuel concordou, guardando a espingarda. "Vamos tirar vocês daqui", disse ele, olhando para a estrada deserta. "Há uma vila não muito longe daqui. Vocês podem passar a noite lá até amanhecer." Com a ajuda de Manuel, João e sua família deixaram o local, levando consigo a memória de uma noite que nunca esqueceriam. As primeiras luzes da manhã começavam a romper a escuridão, sinalizando o fim de um pesadelo que felizmente, não se tornaria realidade. Enquanto o sol nascia no horizonte, sinalizando o fim de uma noite aterrorizante, a família Silva seguiu com o fazendeiro Manuel para a segurança de sua fazenda. A estrada do terror ficava para trás, mas as lembranças daquela noite permaneceriam com eles para sempre. Se você gosta de histórias de suspense e terror como esta, não deixe de se inscrever no nosso canal. Compartilhamos relatos emocionantes e misteriosos que vão te prender do começo ao fim. E se você conhece alguém que também adora um bom susto, compartilhe este vídeo com eles. Juntos, podemos explorar os mistérios mais profundos e sombrios que o mundo tem a oferecer. Inscreva-se agora e prepare-se para mais aventuras arrepiantes. História 2. Desvendando o segredo da mansão sombria. Já sentiu um arrepio ao passar por uma casa antiga, imaginando quais segredos sombrios ela poderia esconder? Em nossa nova história, você será levado pelos corredores assombrados da mansão sombria, onde 3 jovens corajosos se aventuram a desvendar mistérios que desafiam a lógica. Os segredos da mansão sombria vai te envolver desde o início, e você não vai acreditar no que eles encontraram. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que vai tocar seus medos mais profundos, mas que também oferece a solução para enfrentá-lo. Inscreva-se, ative as notificações e descubra o que o desconhecido reservou para você. Nos arredores de uma cidade envolta por uma densa floresta, erguia-se a mansão sombria. Suas altas torres perfuravam o céu noturno como garras de uma criatura adormecida há séculos. A fachada de pedra, outrora majestosa, agora estava coberta por trepadeiras retorcidas como tentáculos que se agarravam desesperadamente à sua presa. As janelas que um dia refletiram a luz do sol, agora pareciam olhar para o mundo com olhos vazios, suas cortinas esfarrapadas ondulando ao vento gelado da noite. Nenhum raio de sol ousava penetrar seus aposentos sombrios, onde sombras dançavam entre os móveis cobertos por lençóis empoeirados. As paredes de pedra, desgastadas pelo tempo e pela negligência, sussurravam segredos antigos aos ouvidos curiosos que se atreviam a se aproximar. A mansão sombria tinha uma presença própria, um peso no ar que sugeria histórias não contadas e eventos que escaparam das páginas da história oficial. Os habitantes da cidade evitavam a mansão como se fosse um lembrete de um passado que preferiam esquecer. Histórias circulavam entre eles, de vozes que ecoavam sem resposta pelos corredores vazios, de sombras que se moviam à luz da lua através das janelas quebradas. Crianças ousadas afirmavam ter visto luzes fantasmagóricas dançando nos sótãos abandonados, enquanto os mais velhos murmuravam sobre os lamentos noturnos que pareciam emanar do porão enterrado sob toneladas de terra e mistério. Em uma fria noite de outono, 3 valentes exploradores decidiram desafiar o tabu que envolvia a mansão sombria. Entre eles estava Miguel, um historiador local apaixonado por lendas e mistérios antigos, e Laura, uma arqueóloga determinada, cuja fascinação pelo passado a levava a desenterrar segredos esquecidos, e André, um guia experiente da região, conhecedor dos caminhos ocultos da floresta que rodeava a mansão. Miguel,
Com seus óculos redondos e cabelos grisalhos que pareciam ter visto mais história que a maioria, sempre sentiu uma conexão inexplicável com a mansão sombria. Crescendo ouvindo contos de fantasmas e mistérios em torno da mansão, via na exploração uma oportunidade de desvendar a verdade por trás das histórias que atormentaram sua infância. Laura, por outro lado, tinha um olhar determinado em seus olhos castanhos. Seu trabalho como arqueóloga levava a buscar respostas em lugares abandonados, e a mansão sombria representava um desafio intelectual e emocional irresistível para ela. Ansiava desenterrar artefatos perdidos e documentos antigos que pudessem revelar o que realmente aconteceu naquelas paredes decadentes. Por fim, André, o guia astuto com um sorriso confiante, era conhecido por sua habilidade de encontrar caminhos onde outros viam apenas escuridão. Via na exploração da mansão uma oportunidade de testar seus próprios limites e proteger seus amigos em uma travessia perigosa. Juntos, formavam um trio intrépido, impulsionado por uma curiosidade mútua e uma determinação compartilhada de desenterrar os segredos enterrados na mansão sombria. Partiram sob a luz trêmula das lanternas, seus passos ressoando no silêncio pesado da noite. À medida que se aproximavam da mansão, o ar se tornava mais denso, carregado com a promessa de segredos antigos que aguardavam ser revelados. A porta principal, com suas dobradiças enferrujadas gemendo em protesto, cedeu com um estrondo solene, como se estivesse anunciando sua própria entrada. Dentro, os corredores eram um labirinto de sombras dançantes e silêncio sepulcral. O ar estava impregnado com o cheiro de mofo e mistério. Miguel liderava o grupo, sua mente trabalhando freneticamente para conectar os pontos entre as histórias que havia ouvido e as realidades palpáveis que enfrentava. Laura examinava cada pedra e entalhe, buscando pistas enterradas sob o peso do esquecimento, enquanto André, vigilante, mantinha seus sentidos alertas para qualquer sinal de perigo iminente. À medida que exploravam os salões sombrios e os quartos abandonados, uma presença invisível parecia observá-lo de cada sombra escura. Sons inexplicáveis ressoavam pelas paredes, como sussurros carregados de desespero e desejo de vingança. Velhos retratos nas paredes pareciam observá-lo com olhos vazios, suas figuras desbotadas evocando uma era de grandeza há muito desaparecida. Foi então que encontraram a biblioteca, onde livros antigos com capas de couro empoeiradas se alinhavam em estantes desmoronadas. Cada volume parecia conter um segredo esquecido, com páginas amareladas revelando diagramas de rituais antigos e fórmulas alquímicas que faziam o coração de Miguel bater de emoção. Miguel, com seus dedos trêmulos de excitação, folheou um dos livros antigos que parecia gritar por atenção. Nele, encontrou descrições detalhadas de rituais ocultos realizados pelos antigos proprietários da mansão, os Van Helsing. As palavras antigas saltavam das páginas amareladas, revelando um passado de práticas proibidas e invocações misteriosas que enviavam calafrios pela coluna dos três exploradores. André, enquanto explorava os corredores mais escuros da mansão, descobriu uma série de retratos misteriosos que adornavam as paredes. Os olhos vazios dos retratados pareciam seguir seus movimentos, como se suas almas ainda estivessem presas naquelas imagens empoeiradas. Entre os retratos, um em particular chamou sua atenção, um retrato desbotado de uma jovem com olhos penetrantes, cuja expressão parecia carregar segredos que desafiavam a lógica humana. À medida que exploravam mais profundamente os quartos abandonados, os três amigos começaram a sentir a presença de uma força invisível que parecia sussurrar em seus ouvidos. Sombras dançavam nas paredes como espectros esperando ser libertados, enquanto o vento uivava entre as janelas quebradas, como se tentasse contar-lhes histórias de um passado há muito esquecido. Cada passo em direção à descoberta aumentava a intensidade de sua determinação e a urgência de desvendar os mistérios enterrados naquelas paredes. A mansão sombria estava começando a revelar seus segredos mais profundos, mas eles mal podiam imaginar o que ainda aguardava nas sombras daquele lugar esquecido pelo tempo. Enquanto Miguel, Laura e André exploravam os segredos sombrios da mansão, uma presença sobrenatural começou a se manifestar ao seu redor, como se as próprias paredes empoeiradas e os corredores vazios guardassem segredos além da compreensão humana. Sombras se retorciam nos cantos de sua visão, movendo-se com uma malevolência que os fazia estremecer. Sussurros indistintos ressoavam pelos corredores, como se vozes do passado tentassem alertá-los sobre os perigos que espreitavam nas sombras.
Em uma noite especialmente escura, quando a lua mal conseguia penetrar as nuvens densas, os amigos se viram diante de um fenômeno inexplicável. Enquanto estavam na sala dos retratos misteriosos, os olhos dos retratados pareciam seguir seus movimentos com uma intensidade aterradora. Laura jurou ter visto as lágrimas derramadas em um retrato antigo se moverem como se fossem reais, enquanto Miguel sentiu o toque gelado de uma mão invisível passar por seu ombro, eriçando cada pelo de sua nuca. André, sempre cético em relação ao sobrenatural, sentiu sua convicção vacilar quando uma sombra negra se materializou diante deles, flutuando como uma nuvem escura que se deslocava pela sala. O ar ao seu redor se tornou mais denso, carregado com uma energia que não podia ser explicada pelas leis da física. Era como se a própria essência da mansão sombria estivesse se levantando para confrontá-lo, desafiando sua presença intrusiva naquele reino esquecido pelo tempo. À medida que avançavam mais profundamente na mansão, a presença sobrenatural parecia se intensificar, como se estivessem atravessando um véu entre o mundo dos vivos e mortos. Sombras se retorciam nas paredes, adquirindo formas que pareciam se mover de acordo com seus próprios caprichos. Os sussurros se transformaram em murmúrios angustiados, ressoando pelos corredores labirínticos como um lamento eterno. Mesmo diante desses fenômenos inexplicáveis, Miguel, Laura e André mantiveram-se firmes em sua determinação de desvendar os segredos da mansão sombria. Cada experiência sobrenatural os empurrava mais profundamente na escuridão, despertando um desejo ardente de compreender o que realmente aconteceu naquele lugar amaldiçoado. As respostas que procuravam estavam ao seu alcance, mas a pergunta que ecoava em suas mentes era, se estariam prontos para enfrentar a verdade que esperava nas sombras, e se seriam capazes de sair daquele pesadelo ilesos. O clímax de sua jornada aconteceu em uma noite onde a tempestade rugia no lado de fora, relâmpagos iluminando brevemente a mansão com flashes de luz sinistra. Decidiram descer até o porão, um lugar que sempre evitavam devido às histórias macabras que circulavam sobre ele. Mas sabiam que era lá que encontrariam as respostas finais. Ao descerem as escadas estreitas e escorregadias, sentiram a temperatura cair drasticamente. As paredes pareciam se fechar ao redor deles, e um silêncio opressivo preenchia o ar. Quando chegaram ao fundo, viram uma porta de madeira maciça, parcialmente podre, mas ainda assim imponente. Com grande esforço, conseguiram abri-la, revelando uma sala que parecia um santuário dedicado a rituais sombrios. No centro da sala havia um altar de pedra, coberto de símbolos arcanos. Ao redor dele, velas apagadas e recipientes cheios de substâncias misteriosas criavam uma atmosfera de sacrifício e desespero. Miguel, com um arrepio, percebeu que os documentos que encontrou na biblioteca mencionavam exatamente este lugar, o epicentro dos experimentos macabros dos Van Helsing. De repente, uma presença gélida os envolveu. A sombra que os seguia tomou forma diante deles, revelando-se como a jovem do retrato. Seu rosto estava marcado pela dor e pela raiva, os olhos fixos neles como se buscassem vingança. A jovem começou a sussurrar palavras antigas, que ecoaram pela sala com uma força que os fez estremecer. Laura, lembrando dos artefatos que encontraram na biblioteca, correu para pegar um amuleto descrito como protetor contra o mal segurando-o firmemente, começou a recitar as palavras de um antigo encantamento de banimento. André e Miguel, sentindo a urgência da situação, uniram-se a ela, recitando as palavras com determinação. A presença sobrenatural pareceu hesitar, e por um momento, o silêncio reinou na sala. Mas então, com um último grito angustiante, a jovem desapareceu, deixando para trás um vazio profundo e um frio cortante. Sentiram um alívio imediato, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Com a partida da presença maligna, os três amigos sabiam que tinham desenterrado a verdade sobre a mansão sombria, e libertado as almas atormentadas que habitavam aquele lugar. Embora o mistério estivesse resolvido, as cicatrizes emocionais permaneceriam com eles, lembrando-os sempre do horror que enfrentaram. Com o amanhecer, deixaram a mansão. A luz do sol finalmente tocou suas paredes antigas. Embora tivessem enfrentado seus piores medos, saíram mais fortes e determinados a usar seu conhecimento para prevenir que outras histórias de terror se repetissem. As lições aprendidas na mansão sombria os guiariam em suas futuras explorações, e as histórias que contariam seriam um aviso para todos aqueles que se aventurassem a desafiar o desconhecido.
E assim, Miguel, Laura e André deixaram a mansão sombria, prontos para enfrentar novos mistérios, mas sempre lembrando que nem todos os segredos deveriam ser desenterrados. Se você gostou desses 2 relatos, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber mais histórias sinistras como essa. Te aguardo na próxima história.